Oi, Nayá. Oi, Vânia. Tudo em paz? Boa noite. Oi, Alice, querida. Coisa boa te ver aqui. Como é que você tá? As matas estão em festa, passarinhos a cantar, o vento sacode as folhas pra tua presença louvar. Senhor Oxóssi caminha onde a lua clareia. Vou já falar, só um pouquinho. Vem ao terreiro samba, eu vi a lua no céu, firmei meu Deixa eu baixar essa música aqui. pedido a Oxóssi que não me falte o pão. Oxóssi veio ao terreiro e o teu povo consagrou. Menina. Senhor Oxóssi, o guerreiro caçador. O criador meu Senhor, que luz tão linda é essa? Ele é protetor das matas, ele é o rei da floresta. Vamos sambar no terreiro, dia 20 de janeiro. É dia do Senhor Oxóssi, as matas estão em festa. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Oxóssi é caçador. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Oxóssi, o caçador, né? O orixá da inteligência, o orixá da fartura, o orixá da caça, o orixá que é focado nos objetivos. Nossa, eu fico feliz, Alice. Aliás, é uma alegria ter vocês todos aqui. Você, Luísa, Vânia, Nayá, minha companheira de todas as lives. Aliás, Luísa, Vânia, Nayá são presentes. Jadson, seja bem-vindo também. O orixá da prosperidade, com certeza. Fartura, abundância e prosperidade. Ele faz uma dobradinha com Oxum, meu filho, que não tem que segure. É com eles dois mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, hoje trouxe um presente para vocês que estão aqui. Quer dizer, eu considero um presente, né? Tomara que vocês considerem também. Tomara. Minha boa amiga Garganta está aqui para me ajudar. Ai, ai. Bom, tá tranquila aí a imagem? Eu tô achando escuro. Tá escuro? Ou tá legal? Isso. Menino sabido. Esse Jadson baiano tá sabido. Você perdeu a live de Logum, Jadson. Foi linda. Quer dizer, eu sou suspeita, né? Porque assim, eu me apaixono por eu sou apaixonada por todos eles. E aí eu digo assim, essa foi a melhor live. Aí eu faço, eu digo, puxa, eu sou apaixonada. Aí na live seguinte eu digo, nossa, esse orixá é maravilhoso, eu sou apaixonada por ele. Aí na live seguinte, Ave Maria, que orixá maravilhoso, sou apaixonada por ele. Ou seja, meu coração tem espaço para todo mundo, é grande, é grande. Bom, Oxóssi é um orixá, como eu falei no início, Jadson pontuou aí, é o orixá da fartura, é o orixá da abundância. Ainda não. Ainda não falei das crianças, não. Vou falar mais para frente. É o orixá da inteligência. E ele, assim como Ogum, eu também, Alice. Eu sou apaixonada. Cada hora eu me apaixono mais. Tem até alguns orixás que eu assim, não conhecia. Obá mesmo, eu não conhecia quase nada de Obá. Eu só conhecia a história da orelha de Obá.
quando eu fui estudar Obá, eu me senti arrebatada por ela. Eu me senti assim, nossa, deslumbrada pela força daquela, vamos chamar ela daquela mulher, né? Que mulher forte, que mulher poderosa. E foi muito interessante que eu tive uma conversa ontem. Não me lembro agora, a cabeça diz que quando você... Oi, Roberto, seja bem-vindo. E aí a gente estava conversando sobre Obá, sobre essa paixão de Obá. Por que as mulheres... tá vendo? É isso aí, Vânia, eu também. Tô junto, estamos colada nessa aí, né? Por que a gente se apaixona? Porque a gente se identifica de certo modo, né? A gente se identifica. Verde que te quero verde, o verde da verdade, o verde da cura, o verde da saúde, o verde da esperança. Então, verde é tudo. Então, bora lá. E tem tudo a ver com Oxóssi. É a cor dele também, né? É a principal cor atribuída a ele. Mas, acima de tudo, Oxóssi representa a natureza viva. E a natureza viva, ela é muito verde, ela é multicolorida, mas o verde representa. Oxóssi é um caçador que vive nas florestas mais densas. Não se confunda com Ossanha. Ossanha é o orixá das ervas, das folhas. Oxóssi, ele aprendeu a conhecer as ervas e as folhas para se defender, para se curar nos momentos de necessidade que ele estivesse na mata, que fosse picado por uma cobra, que passasse alguma dificuldade para se alimentar quando a caça não fosse tão boa, né? Mas quem realmente representa as folhas, a sabedoria das folhas é Ossanha. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, né? Então, Oxóssi é o rei do Queto, que, segundo as leituras, né, que originou a dinastia Queto. A ele, Oxóssi, são conferidos os títulos de Alaqueto, rei, senhor do Queto, Onilê, que é o dono da terra, né? Pois na África cabia ao caçador descobrir o lugar ideal para instalar uma aldeia. E quando ele instalava essa aldeia, ele era o senhor, né? Ele era o rei. Para que instalava essa aldeia? Para que as pessoas pudessem viver, pudessem ter um local para se proteger, pudessem ter uma alimentação farta, né? Então, é por isso que Oxóssi é tão relacionado com a fartura, porque ele era o encarregado de trazer essa fartura para o seu povo. Era ele que era o encarregado de garantir que os seus descendentes, que as suas famílias teriam o alimento na mesa. Boa tarde, Márcia, seja bem-vinda, né? Então, é atribuído a ele tudo isso, né? Ele é filho de Oxalá e Iemanjá, como a maioria dos orixás, embora nos bastidores, né, rola uma fofoca, várias, de que ele é filho de Apaoca. Apaoca é uma jaqueira, mas que na verdade ela era uma feiticeira. Só que não era de bom tom. Olha as fofocas, né? Vamos fazer uma fofoquinha aí da vida de Oxóssi. Só que não era de bom tom o orixá dessa monta ser filho de uma feiticeira, né? Também desconfiam que ele pode ser filho de Ogum. Oi, Renatinha, seja bem-vinda. Tati, seja bem-vinda. Então, rola tudo isso aí nos bastidores, né? Que ele pode ser filho de Ogum, mas que na verdade ele é irmão de Ogum, né? Aí outros dizem que não, que ele é filho, porque lembra que eu falei para vocês, quem assistiu a live de Ogum, que Ogum tinha um amor tão grande por Oxóssi que os filhos dele morriam de ciúme
porque acham que Ogum gosta mais dos filhos de Oxóssi do que dos próprios filhos, né? Mas isso é ciúme do povo de Ogum, que é normal, né? Então, assim, ele também é o orixá da caça, né? E foi um caçador de elefantes, que é um animal associado à realeza e aos antepassados. O elefante é um animal de poder, extremamente. Ó a redundância, ele é um animal de poder poderoso, mas que traz muita sabedoria, traz muito conhecimento, né? Tanto que a gente diz assim: Fulano tem uma memória de elefante. Obrigada, Beto. Fulano tem uma memória de elefante. Por quê? Porque ao elefante cabe o conhecimento dos seus antepassados, né? Embora hoje, nos nossos dias, ele, como muitos outros animais, são muito sacrificados, principalmente em nome do marfim, né? Que é um elemento de muito valor, né? Valor para a indústria, para um monte de coisa. Outro animal também, para mim aqui tá normal, Márcia. Bem-vinda, Val. As abelhas também pertencem a Oxóssi, né? Que representam os espíritos antepassados femininos. A gente tem conhecimento da importância das abelhas, né? Não, Márcia, estou só fazendo uma síntese de que Oxóssi é um caçador e de que ele representa um caçador de elefantes, né, que é um animal associado à realeza e aos antepassados, assim como as abelhas, que são considerados também animais de Oxóssi, né, que representam os espíritos dos antepassados femininos. Em vários lugares falam que nas florestas, né, muitos espíritos habitam. Então, Oxóssi, ele lida muito com essa questão de antepassados, de vida espiritual. Não que ele trabalhe diretamente com isso, mas que na floresta ele precisou conviver com esses espíritos e aprendeu a lidar com eles, né? Então, o nome de Oxóssi vem do Yorubá, e possui o significado de guardião popular. Eu vou contar uma lenda na qual esse nome começou a ser utilizado, porque ele fez uma grande façanha, um grande feito, e aí na comemoração o povo começou a chamá-lo de o guardião popular. Já já vocês vão saber por quê, né? Oxóssi, e aí eu já vou quase que começar a contar essa lenda. Oxóssi é o rei do Queto, porque ele também livrou a população de um dos passos de Elié, que são as grandes feiticeiras. Se vocês assistiram a live de Oxum, vocês vão lembrar que Oxum fez um pacto lá com as feiticeiras para poder ludibriar Exu e tomar o jogo de búzios, né? E aprender o jogo de búzios, fazer com que Exu lhe ensinasse o jogo de búzios. Nani, que felicidade! Seja bem-vindo. Então, diz a lenda que Oxóssi não precisa mais de uma flecha. E aí eu vou contar para vocês essa lenda. Essa lenda ela tem várias versões, né? E aí eu vou apresentar para vocês um livro, que é um livro bem antigo, né? Esse livro é de Mônica Bonfiglio e aquelas coisas que acontecem na vida da gente, né? Eu comprei esse livro, tem gente aí que não tinha nem nascido, né? Eu comprei esse livro em 1995. Achei interessante, gostei, né? E aí comprei, passei os olhos nele e guardei, né? Quando foi agora com essas lendas dos orixás, quando eu recebi a incumbência, né, de contar essas lendas, de abrir esse projeto, eu disse, meu Deus, eu não sei nada. E aí, quando eu cheguei aqui no meu cantinho, que eu chamo de escritório, eu bati o olho nesse livro, né? E aí eu disse assim,
caramba, eu tenho pelo menos de onde partir, né? Eu tenho um livro que fala sobre os orixás. E aí eu tenho assim, eu tenho muita alegria de ter esse livro, porque eu acho que ele simboliza alguma coisa, né? Porque não é à toa que ele está comigo esse tempo todo, alguma função ele tinha, né? E assim, eu sempre honro muito Mônica Bonfiglio, que hoje é Mônica dos Anjos, porque eu costumo dizer que ela nem sabe disso, mas que ela foi, nesta vida, a minha primeira grande mestra, nesses caminhos de estudos holísticos, energéticos, por aí afora. Foi a primeira pessoa que eu comecei a estudar, comecei a aprender, comecei a ler sobre os anjos, que é uma outra paixão. Nem vou falar do meu sonho dourado mais para frente, né? Deixa que os caminhos se abram para o que tem que vir. Eu comecei a estudar os anjos, aprendi a jogar o tarô dos anjos sozinha, sozinha quer dizer, com o auxílio do livro dela, né? E eu tenho esse tarô até hoje. E aí comprei vários livros dela, de anjos, e esse dos orixás eu também comprei junto, né? E ele ficou aqui guardadinho. Então hoje, a primeira lenda, eu vou contar a lenda deste livro. Eu vou ler para vocês a lenda. Eu tenho ela aqui escrita de uma outra forma, mas eu acho que eu preciso honrar esse livro que eu tenho e que ele fez tanto por mim, né? Tanto me abriu tantos caminhos de conhecimento por aí afora. Então, bora lá. Eu vou ler aqui para vocês. A cada ano, após a colheita, o rei de Ijexá saudava a abundância de alimentos com uma festa, oferecendo à população inhame, milho e coco. O rei comemorava com sua família e seus súditos, só as feiticeiras não eram convidadas. Furiosas com a desconsideração, enviaram à festa um pássaro gigante que pousou no teto do palácio, encobrindo-o e impedindo que a cerimônia fosse realizada. O rei mandou chamar os melhores caçadores da cidade. O primeiro tinha 20 flechas. Ele lançou todas elas, mas nenhuma acertou o grande pássaro. Então o rei aborreceu-se e mandou-o embora. Um segundo caçador foi chamado, este com 40 flechas. O fato se repetiu novamente e o rei mandou prendê-lo. Bem próximo dali vivia Oxóssi, que na outra história que eu tenho aqui, tem outra versão, mas vamos lá. Bem próximo dali vivia Oxóssi, um jovem que costumava caçar à noite, antes do sol nascer. Ele usava apenas uma flecha vermelha. O rei mandou chamá-lo para dar fim ao pássaro. Sabendo da punição imposta aos outros caçadores, a mãe de Oxóssi, temendo pela vida do filho, consultou um babalaô e os obis mostraram que se fosse feita uma oferenda para as feiticeiras, ele teria sucesso. A oferenda consistia em sacrificar uma galinha. E aí deixa eu ler um pedacinho daqui que eu acho... A oferenda consistia em sacrificar uma galinha. Então, ela deveria levar uma galinha na estrada, né? Cobrir essa galinha com um grão muito duro que se chama cujebu. Eles também deveriam ter uma massa de milho envolta em folhas de bananeiras que se chama ecó. E essa galinha não poderia ser qualquer galinha. Tinha que ser uma galinha com plumas crespas. A mãe de Oxóssi é Iemanjá, né? E ele diz também que
que Iemanjá deveria levar 6 cauris. 6 cauris são 6 búzios, né? Iemanjá faz então assim e faz tudo que o Babalorixá pediu, né? E ele pediu ainda que oferecesse colocando sobre o peito de um pássaro sacrificado em intenção, dizendo assim, que o peito da ave receba esta oferenda. Segundo a lenda, no momento que Iemanjá coloca os búzios sobre o peito do frango, né, que foi exatamente o momento que Oxóssi deveria e atirou a sua única flecha, né? E neste momento ele acertou o pássaro bem no meio do peito. O rei agradecido deu ao caçador metade de sua riqueza e a cidade do Queto. Por isso que Oxóssi é o rei do Queto, porque ele passou a ser o rei daquele lugar. Que era a terra, o Queto é a terra dos panos vermelhos. E Oxóssi governou até a sua morte, né? E aí, agora eu vou para outra lenda, que é a mesma história, mas que tem até assim, é mais enfeitada. Então, nessa lenda, diz que quando o pássaro caiu morto, né? As pessoas começaram a dançar, a gritar, Oxóssi, 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 e que Oxóssi era o rei, o caçador do povo. Ah, seja bem-vinda, dona Adelaide, seja bem-vinda. Começou a agonia da internet. Bom, e a partir desse dia, e aí aqueles caçadores, né, que foram presos, nessa segunda lenda, eram 3 caçadores. Um tinha 20 búzios, ou 20, tô maluca, tô com os búzios na cabeça. Um tinha 20 flechas, outro tinha 40 flechas, outro tinha 50 flechas e Oxóssi tinha só uma. Então, quando Oxóssi foi vencedor, o que ele fez? Ele pediu ao rei que soltasse os caçadores. E aí, em contrapartida, o caçador que tinha 20 flechas deu 20 sacos de búzios, que búzio era como se fosse dinheiro, né? 20 sacos de búzios para Oxóssi. O que tinha 40 flechas deu 40 sacas de... Ele não pediu nada, mas eles deram em agradecimento porque eles iam morrer, né? Então, eles resolveram dar de presente para Oxóssi 20 sacos de búzios, 40 sacos de búzios e mais 50 sacos de búzios. E Oxóssi ainda ganhou a cidade de Queto, né? E aí foi a felicidade total. Então, eu misturei 2 lendas, né? A mesma lenda com 2 versões diferentes. Então, uma delas está aqui contada nesse livro, Orixás, de Mônica Bonfiglio, e o outro, a parte mais enfeitada da história, está no livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. Então, é por isso que Oxóssi passou a ser chamado como o rei do Queto, né? E também ele passou a ser chamado como o caçador popular, porque a partir do momento que ele matou a ave, né, que vinha enviada pelas bruxas, a festa pôde continuar, a comemoração pôde continuar, e o povo ficou muito feliz com isso, né? Pierre Verger diz pra gente... Pierre Verger, dona Adelaide, a senhora tá fazendo sucesso aí, hein? Cadê? Esqueci o nome da irmã dela, que também semana passada estava aqui. O culto Oxóssi é muito difundido no Brasil, mas foi praticamente esquecido na África. Por quê? Porque como o culto a Oxóssi acabou se restringindo ao Queto, né, ao território do Queto, essa nação ela foi praticamente dizimada com a venda dos escravos, né?
Então, basicamente, todos foram, meu Deus, devia ter um mecanismo no telefone que a gente desligava para ficar só usando a internet, né? Mas não pode, infelizmente. Então, assim, então, basicamente, ficou muito pouca gente. E esse culto acabou não tendo muita continuidade lá na África. Mas aqui no Brasil, né? Aí os escravos vieram para o Brasil, para as Antilhas e para Cuba. Então, nessas 3 regiões, aqueles que vieram escravizados trouxeram o culto a Oxóssi. Então, beleza, Vânia. Então, nessas regiões, Oxóssi tem muito prestígio, é muito reverenciado, né? E ele realmente é um dos orixás mais admirados aqui pelo povo brasileiro. Por que isso aconteceu? Não é? Pelo seu mito de caçador, né? Porque, na verdade, assim, outra coisa que aconteceu, como ele era um caçador, como ele vivia nas florestas, o povo brasileiro acabou considerando ele também, ele identificou muito ele com os indígenas, né? Então, ele não é um indígena, tá, gente? Ele é um africano. Ele não é um indígena brasileiro, ele não é um caboclo, embora em algumas linhas da Umbanda considerem Oxóssi como um tipo de caboclo, mas não é. Então, assim, é como se o povo brasileiro tivesse se identificado muito. Por quê? Porque os nossos índios também foram dizimados, né? A gente não conseguiu... Não, teve dificuldade para cultuar o nosso povo. Verdade, a nossa origem... primeira, a gente é uma mistura de povos, né? Não é de raça, porque raça só existe uma, que é a raça humana. Não tem essa história de raça branca, raça negra, raça amarela. Isso não existe. O que existe é etnia. E se nós, povo de todos os locais, nos dessemos conta que a raça é uma só, mas que nós temos cores diferentes de pele, que é só isso, né? Porque quando enterra lá, o esqueleto é absolutamente o mesmo. Então, se a gente tivesse essa consciência de que nós somos uma única raça humana, a gente teria muito menos dificuldade de compreender as diferenças entre nós, né? Então, assim, o povo essencialmente brasileiro, puramente brasileiro, são os indígenas, né? Nós viemos a partir da mistura dessas etnias, né? Dos brancos, dos negros africanos e dos de pele vermelha, que são os indígenas. Então, a gente é essa fusão aí, mas todos pertencentes à mesma raça, que é a humana, né? Então, a grande aceitação, o grande amor por Oxóssi também se deu muito isso, pela valorização da nossa essência enquanto povo, né? E Pierre Verger traz muito isso, fala muito isso pra gente. Bom, o arquétipo de Oxóssi, né, é o homem impondo sua marca sobre o mundo selvagem, né? Ele interfere nesse mundo selvagem, mas para sobreviver. A sua sobrevivência não altera esse mundo. Então, assim, Oxóssi não destrói a mata para caçar, né? Oxóssi, ele não dizima os animais. Tem uma lenda que eu vou contar mais para frente que fala sobre isso, que teve uma hora que Oxóssi matou indiscriminadamente, mas ele foi castigado por isso, né? Então, ele mata para a sobrevivência do povo e não para matar para ter uma cabeça de um animal na sua casa como um troféu, né? Então, ele tem muito isso. Ele é considerado o senhor da inteligência, do conhecimento, da sabedoria e da curiosidade, porque essas são as características que marcam um caçador, né? Ele precisa ser sagaz, ele precisa saber ouvir para depois atacar,
né? Ele precisa compreender os sons da floresta, ele precisa saber há quanto tempo aquele animal já passou ali. Então ele tem toda uma sapiência, né? Tem toda uma sabedoria que foi necessária para a sua vivência, para a sua continuidade enquanto caçador. E essa sabedoria, né, faz com que ele seja conhecido como orixá também da inteligência. Porque o momento em que sua flecha atinge o alvo, muitas vezes é considerado assim, aquela hora que você acerta, né? E a gente tem muito, se a gente observar o nosso vocabulário, né, a gente tem muito desses mitos, dessas lendas, né? Ah, eu mirei e acertei. Você não está tirando nada, né? Eu mirei no que vi e acertei no que não vi. A gente fala isso direto quanto a um objetivo, né? Ah, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu vou mirar naquele alvo. Então, assim, a gente também tem muito isso. Mas esse conhecimento, essa sabedoria, a gente só atinge ela plenamente com vivência e merecimento, né? Tem um merecimento. Então, assim, Oxóssi também é muito ligado ao ensino, à cultura, à arte. Então, ele vai muito além da vivência na floresta, né? Muitas pessoas que querem passar em concurso se apegam a Oxóssi exatamente por ele ser esse senhor da inteligência para ajudá-lo a estudar, a aprender, a ter a tenacidade necessária na hora da prova, né? Também muita gente procura Oxóssi, faz oferendas, faz orações, né? Para melhorar profissionalmente, porque Oxóssi, ele te ajuda em muitas áreas, mas tudo que tiver relação com a sua sobrevivência, eu preciso deste emprego para poder trazer alimento para minha família. Ele é o orixá certo para te ajudar, porque ele trabalha exatamente com isso, né? Essa é a função dele naquele universo dos orixás, trazer o alimento, trazer o sustento para a sua família, para os seus, para aqueles que fazem parte do seu grupo, né? Então, quando você quer melhorar de vida, no sentido de não é ser rico para ter muito dinheiro, mas você ter fartura na sua mesa, você ter fartura na sua vida, né? Você poder proporcionar uma vida confortável para você, para os seus. O orixá é Oxóssi. O orixá é Oxóssi, né? Então, e esse momento, né, que a gente está vivendo tanta dificuldade até para trazer a comida na mesa, se as pessoas bem soubessem, a gente pediria muito para ele, muito, porque ele de fato é o orixá que vai nos ajudar nesse momento. Bom, já li a lenda, antecipei aqui os bastidores, né, já fiz fofoca de Oxóssi. Os filhos de Oxóssi tem muito essa característica. Cadê Beto? Ai, Beto, eu te vejo aqui plenamente. São pessoas joviais, são pessoas rápidas no pensamento, são pessoas que têm uma rapidez mental quanto física, tem uma capacidade de concentração e atenção. Imagine um caçador desconcentrado, um caçador sem foco. Ele não caça nada, né? Ele vai ser a caça. Né? Então ele precisa de foco, ele precisa de atenção, ele precisa de determinação, ele precisa de paciência, porque um dia é da caça, mas o outro também é do caçador, né? Então ele tem que ter essa consciência de que tem dia que ele vai sair para a floresta, vai trazer só uma perdiz, né? Uma codorna, tem dia que ele vai trazer um elefante, tem dia que ele vai trazer uma onça, né? Mas tem dia que no máximo ele vai matar 2 codornas. Então ele tem que saber que nem todo ele tem. E os filhos de Oxóssi têm muito isso. Eles não vivem nessa ansiedade. Eles sabem que o dia hoje não tá bom, mas que o dia de amanhã vai ser melhor.
Então, eles têm muito essa característica do orixá. São pessoas reservadas, aí eu já estou falando do orixá, mas também dos seus filhos, né? São pessoas reservadas, eles têm uma relação com o mundo material, mas exatamente isso, né? Mas para eles terem sustento. São aquelas pessoas que vão ter um bom emprego, que vão ter um bom salário, vão ter uma vida farta, mas necessariamente, claro, não é regra, né? Mas, assim, necessariamente eles não têm pretensão de ser grandes milionários. Eles não têm, diferente dos filhos de outros orixás, né? Eles... Agora, tem um detalhe, viu? Se você estiver namorando alguém de Oxóssi, complicado, porque assim, ele não gosta de se sentir preso a ninguém. Ninguém. Ele tem a característica da independência. E uma coisa muito interessante e sofrida para quem namora, casa com eles. Eles rompem um laço com muita facilidade. Com muita facilidade, né? Então, é alguma coisa assim, claro que isso não é qualquer relação, né? Mas assim, são aquelas pessoas que sentem uma necessidade de independência. A pior coisa que pode acontecer para um filho de Oxóssi é se sentir preso, é se sentir obrigado a estar com alguém. Isso é ruim para qualquer um, mas para o filho de Oxóssi isso é muito pior, né? Eles não gostam de muito barulho, de muita confusão, exatamente porque esse barulho, essa confusão, tiram ele do seu foco, tiram a atenção que eles precisam para se concentrar, né? Eles gostam muitas vezes de ficar quietos, de ficar calados, são pessoas que são muito observadoras, têm necessidade de silêncio, e assim como o orixá precisa deste silêncio, os seus filhos também. Beto, você quer participar comigo? Quer falar alguma coisa? Se for, confirma aí que eu te chamo, que você tem um pedido aqui para você participar. Quando eles estão perseguindo um objetivo, eles mantêm os olhos e os ouvidos muito atentos. Não são pessoas de falar muito. Eles são pessoas de observar. Eles entendem aquela história, né? Que eu tenho 2 olhos, 2 orelhas e somente uma boca. Então, normalmente essas pessoas, eles são extremamente observadores, extremamente concentrados e só falam na hora que tem necessidade. Isso é uma qualidade grande, né? Então, sua luta é sempre baseada na necessidade de sobrevivência e não na questão de conquista, de expansão, de ser rico. Busca alimentação e, assim, é a sua fartura, né? Que legal! É a sua fartura que é a sua grande busca. É a sua grande busca. Pessoal, eu queria que você comprasse 2 coletores pra mim. Minha mãe, tô na live. Então, Oxóssi vive na floresta, onde moram os espíritos, já falei sobre isso, né? Relaciona-se com os animais, ele tem a facilidade de imitar. Olha só, que bom, Renata, é legal, né? São pessoas que não são difíceis de conviver, você só precisa saber respeitar o espaço deles e o tempo deles, né? Relacionam-se bem com os animais, de um modo geral, os filhos de Oxóssi gostam de animais, eles brincam muito com eles, e muitos deles são solteirões, né? E aí vem outra fofoquinha de bastidor, né? Oxóssi casou com Oxum, com quem teve Logum Edé, e vivia lá aquela história. Oxum vivia no rio, ele vivia na floresta, e se encontravam. Então ele tem essa necessidade, né, de liberdade. Mas Oxóssi também viveu com Yansan, né? Que o abandonou para quê?
por Xangô, né? A paixão da vida dela. Então ele tem em seus relacionamentos ele é estreitamente ligado a Ogum. Ele que recebeu, foi de Ogum que recebeu as suas armas de caçador, né? Ogum, como irmão mais velho de Oxóssi, foi quem o ensinou a caçar, inclusive já tirou eles de uns perrengues ali, quando ele ficou amedrontado. Dizem que Ossan se apaixonou pela beleza de Oxóssi, porque ele é... Olha, você achando que é filha de Oxóssi, é massa isso. Então, se apaixonou pela beleza de Oxóssi, prendeu ele na floresta. Na lenda de Ogum eu contei isso, né? Que ele estava tão apavorado, ele não conseguia sair da floresta, e foi Ogum que foi lá salvá-lo. Ele é associado ao frio, à noite, à lua, né? E suas plantas normalmente têm essa característica de refrescância. Por que ele é associado à noite? Porque é à noite que ele caça, né? É o orixá das matas, seu habitat é a mata fechada, é o rei da floresta e da caça, domina a fauna e a flora, mas é sempre importante lembrar que não é ele que tem o segredo das folhas. Quem tem o segredo das folhas é Ossan, né? Oxóssi, ele conhece a fauna e ele conhece a flora como uma forma de sobrevivência. Mas quem tem o segredo, né, das ervas é Ossan, que mais para frente eu vou falar. Irmão de Ogum, já falei sobre isso, né? Tem uma verdadeira adoração por Ogum. Em várias histórias aparecem Ogum. Muita gente diz que Ogum é o pai de Oxóssi, porque é essa relação que eles têm, né? Como se fossem pai e filho. Que acontece muitas vezes quando você tem um irmão mais velho, que Ogum também é caçador. Qual é a diferença de Ogum para Oxóssi? Porque Ogum, ele não se firma num lugar. Ogum vai para as matas, vai para a floresta. Ogum, ele é um caçador, mas acima de tudo ele gosta de lutar, né? Ele gosta de lutar, ele gosta de guerra. Oxóssi, não. Oxóssi tem um lugar dele e ele quer cuidar daquelas pessoas ali. Oxóssi tem aquela característica de paizão, que quer cuidar dos seus filhos. E a gente na numerologia vai ver que tem uma relação boa com isso, com o número dele, né? E aí eu vou para a segunda lenda, né? Porque vocês vieram aqui para escutar a lenda. Ele é muito lindo, dizem sim. Tem uma confusãozinha que diz que o povo tem Xangô, né? Que Xangô é o the best, todo mundo se apaixona por Xangô. Mas Oxóssi também, se Oxóssi tivesse uma misturinha com Xangô, ninguém resistia a ele, não. Mas ele realmente, ele é bonito, é aquela beleza natural, aquela beleza pura, né? Tem uns meninos aí, mas nós meninas diríamos assim, aquele homem que tem cara de homem. A força do masculino, porque ele representa exatamente isso, a força do masculino, né? E isso encanta, as mulheres gostam disso aí, ó. A outra tá aqui babando, meu filho é um gato, é filho de Oxóssi, e é mesmo, eu conheço ele. Ele foi no dia do seu TCC, eu lembro dele. Ai. Vamos para a segunda lenda. Essa segunda lenda é aquela lenda que vai contar pra gente que tudo na vida tem um limite, né? Tudo tem um limite. Oxóssi aprendeu isso a duras penas. Bora ver. Então, havia uma grande fome e faltava comida na terra. Então, Obatalá enviou Oxóssi para que ele saísse, caçasse e provesse o sustento de todos os que estavam sem comida. Oxóssi caçou tanto, mas caçou tanto que ficou obsessivo. Ele queria matar e destruir tudo que se mexesse na frente dele, né?
Obatalá, então, pediu-lhe que ele parasse de caçar, mas Oxóssi desobedeceu. Oxóssi continuou caçando. Um dia encontrou uma ave branca, um pombo, sem se importar que os animais brancos são de Obatalá. Oxóssi matou o pombo. Obatalá voltou a pedir a ele que não caçasse mais, porém Oxóssi continuou caçando. E aí, numa outra lenda que eu li também, diz que ele começou a matar, inclusive as fêmeas que estavam prenhas, né, que estavam com seus filhotinhos na barriga. E aí o que aconteceu? Os animais não começaram mais a não procriar. E ao invés da fartura, começou a aparecer a escassez pelo excesso da caça, né? Uma noite, Oxóssi encontrou um veado e atirou nele muitas flechas. Mas as flechas não lhe causavam nenhum dano. Oxóssi aproximou-se mais e flechou a cabeça do animal. Nesse momento, o veado se iluminou. Era Obatalá disfarçado, ali todo flechado por Oxóssi. Oxóssi não conseguiu caçar nunca mais, de tão profundo que foi o seu desgosto, né? Aí essa lenda também foi tirada da mitologia dos orixás de Reginaldo Prandi. E aí, se a gente fosse fazer uma amarraçãozinha das lendas, aí a gente teria para amarrar com aquela lenda de Ogum, que Ogum volta para ensinar, para convencer Oxóssi de que ele precisava voltar a caçar, porque Ogum queria ir embora, queria ir para as guerras dele, e era Oxóssi que ia ficar responsável pelo povo, pela fartura do povo. Então, tudo isso mostra que querer demais, né? Essa a moral da história, se a gente fosse tirar a moral da história, que querer demais, às vezes, faz a gente ter de menos, né? Então, a gente, às vezes, tem que ter cuidado por querer muito, por querer mais do que, na verdade, a gente precisa, né? A grande lição que essa lenda ensina pra gente é isso, é que a gente... tudo na vida tem um limite, né? E o limite sempre é respeitar a natureza, seja a nossa ou a natureza geral, né? Então, Oxóssi ensina isso pra gente também. E aí, quem é Oxóssi? Eu já falei 1 milhão de vezes, mas não custa repetir, que Oxóssi é o orixá da caça, da fartura, da inteligência, é o senhor das matas, da verdade e do conhecimento. Por que verdade? Porque a representação de Oxóssi é o verde, e o verde é a verdade, né? É o que representa a verdade. Ele também é considerado o grande caçador de almas perdidas, é um grande curador e um grande doutrinador, né? A saudação dele é Okearô, né? Que significa dessobrado majestade. O sincretismo dele, aqui na Bahia, né? Ele é sincretizado com São Jorge. É interessante isso, porque assim, aquela dobradinha de Ogum e Oxóssi, né? Ogum é São Jorge aqui na Bahia. Não, Ogum é Oxóssi no Rio de Janeiro e Santo Antônio aqui na Bahia. Oxóssi é São Jorge aqui na Bahia e São Sebastião no Rio de Janeiro, na região centro-oeste, na região sul, né? Então, assim, por que essa diferença? Por conta dos escravos que moravam nas regiões, que entendiam os santos católicos, associavam os santos católicos a partir das suas características, né? E tanto São Sebastião tem similaridade com Oxóssi, como São Jorge também tem similaridade com Oxóssi, né? Então aí é a escolha das pessoas. Mas assim, eu vou seguir pelo que a maior parte considera. Então, assim, a maior parte considera que quem sincretiza Oxóssi é São Sebastião, tanto que o dia de Oxóssi é considerado o dia 20 de janeiro,
São Sebastião é o padroeiro, né, do Rio de Janeiro, embora o padroeiro de honra seja São Jorge. Tem umas misturas aí, né? O dia do culto dele normalmente é quinta-feira, e o símbolo dele é o ofá. O que é o ofá? O arco e a flecha, né? Ele é um caçador que usa arco e flecha. Por isso também que se faz a confusão com os caboclos, né? Por isso que ele é tão associado aos indígenas do nosso país, por conta desse símbolo. As cores dele são verde ou azul turquesa. O número é o 6, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Normalmente a bebida que é utilizada para ele é a cerveja branca e a água de coco. Por que água de coco para tantos orixás? Porque se consideram que a água de coco é uma água sagrada, né? Então por isso que tantos orixás têm como bebida água de coco. A comida dele é o milho cozido, frutas e animais de caça. O elemento dele é a terra. As flores são cravo de qualquer cor, exceto vermelho. Os animais são leopardo. Eita, tô engasgando tudo hoje. Leopardo, fazão, falcão e águia. Se vocês observarem esses animais, todos são aqueles animais que têm foco, né? Quem olha o olho de uma águia, o falcão, gente, o falcão ele é certeiro, ele mira, ele passa horas voando até ele chegar no alvo certo, a mesma coisa a águia. Então todos esses animais têm essa característica, né? A quizila de Oxóssi. Alguém quer arriscar? Quer arriscar, Vânia? Se errar vai pagar uma prenda. Qual é a quizila de Oxóssi? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual é a quizila de Oxóssi? Ninguém quer arriscar? Ó, povo medroso. Ah, Márcia sabe. Márcia, agora eu quero que você diga. Por que, Márcia? Você sabe por quê? Lá vou eu falar de minha mãe de novo, mal de minha mãe de novo. Oh, meu Deus. Oxum, quando quis conquistar Oxóssi, o que ela fez? Uma feiticeira ensinou para ela paquerou Oxóssi, né? Oxóssi não quis nada com ela. Aí olhou assim, não sei o que, foi na dele lá. Oxóssi não é muito chegado, não é chegado por nada, mas assim, não é chegado, não é de arriscar muito. Aí Oxum consultou lá alguém e ensinou para ela o seguinte, que ela pegasse mel e enchesse o seu corpo de folhas. E aí, quando Oxóssi chegou, tempos depois, que viu aquela mulher belíssima, com o seu corpo todo coberto por folhas, Oxóssi se apaixonou. E aí, foi com Oxum para a floresta. Viveram felizes por algum tempo, né? Até que ele descobriu que Oxum não tinha aquelas folhas no seu corpo. E quem colava aquelas folhas no seu corpo era o mel. Então, quer brigar com Oxóssi e coloca mel na comida dele. Nem passa perto. Nem mel, nem melaço, nem açúcar mascavo, não coloca nada disso na comida dele, porque aí você vai comprar uma briga com a Oxóssi. Então não quero adoçar o Oxóssi com mel não, que não vai dar certo. Onde é que se faz as oferendas de Oxóssi? Nas matas, nas florestas, em lugar que tem mato, né? O domínio dele são as florestas, é o senhor das florestas, dos caboclos de pena, dos caboclos de caça, da fortuna, da agricultura, da ecologia e da saúde. Esses são os domínios de Oxóssi. Oxóssi também tem o número 6. O número 6, alguns estavam aqui na semana passada, eu falei de Obá, que era o número 6. Mas o número 6 em Obá não era tão representativo quanto é em Oxóssi. Claro que tem a ver com ela. Mas Oxóssi é a representação da responsabilidade social e familiar.
Tanto que ele foi encarregado de trazer o sustento para essa família. Então, Oxóssi é plenamente o número 6. Ele é o conciliador, ele é o provedor, né? É aquele que quer ter uma família, mas depois das suas experiências, né? Ele emana vibrações artísticas e domésticas e representa a harmonia do lar, que é outra coisa que a gente pode pedir auxílio para Oxóssi, né? O número 6, a pessoa que tem o 6 na sua numerologia, é uma pessoa que quer ajudar os outros, ela gosta de ser útil, ela gosta de ajudar a comunidade. Então, essas são as características do número 6. Então, Oxóssi é plenamente esse número 6, né? Principalmente com a sua característica de trazer o sustento, de trazer a fartura. Então, o número 6, a missão dele é aprender a aceitar as coisas como são, cuidar da relação e buscar o equilíbrio antes da perfeição. Que nisso aí, Obá estava bem... Aliás, Obá e Oxóssi, eles têm características bem similares, né? Nessa questão da traição, de não perdoar a traição, dessa questão da independência, quer ter um companheiro, mas não quer se sentir dependente dele. Então, eles têm alguns pontos, e ambos são 6, né? E ambos têm essas características. Seja bem-vinda, Thaís. Bom, e aí eu vou contar uma terceira lenda, para a gente depois ir para outras características de Oxóssi. Essa lenda é uma que Oxóssi mata a mãe com uma flechada. E aí eu quero que vocês pensem em tudo isso que a gente falou já de Oxóssi e vejam o que aconteceu. Olodumaré chamou Orunmilá e o incumbiu de trazer-lhe uma codorna. Orunmilá explicou a dificuldade de se caçar a codorna e rogou que ele lhe desse outra missão. Contrariado, Olodumaré foi reticente na resposta e partiu o mundo afora a fim de saciar a vontade do seu senhor. Ele embrenhou-se em todos os cantos da terra, passou por muitas dificuldades, andou por povos distantes, muitas vezes foi motivo de deboche e negativas acerca do que pretendia conseguir. Já desistindo do intento e resignada a receber de Olodumaré o castigo que por certo merecia, se pôs no caminho de volta, estava cansado e decepcionado consigo mesmo. Entrou por um atalho e ouviu o som de cânticos. A cada passo, Orunmilá sentia suas forças se renovando. Sentia que algo de novo ocorreria. Chegou a um povoado onde os tambores tocavam louvores a Xangô, Iemanjá, Oxum e Obatalá. No meio da roda bailava uma linda rainha, era Oxum, que acompanhava com sua dança toda aquela celebração. Bailando a seu lado estava um jovem, corpulento e viril, era Oxóssi, o grande caçador. Orunmilá apresentou-se e disse da sua vontade de falar com aquele caçador. Todos se curvaram perante sua autoridade e trataram de trazer Oxóssi à sua presença. O velho adivinho dirigiu-se a Oxóssi e disse que Olodumaré o havia encarregado de conseguir uma codorna. Seria esta agora a missão de Oxóssi. Oxóssi ficou lisonjeado com a honrosa tarefa e prometeu trazer a caça na manhã seguinte. Assim ficou combinado. Na manhã seguinte, Orunmilá se dirigiu à casa de Oxóssi. Para sua surpresa, o caçador apareceu na porta, irado e assustado, dizendo que lhe haviam roubado a caça. Oxóssi, desorientado, perguntou à sua mãe sobre a codorna e ela respondeu com ares de desprezo, dizendo que não estava interessada naquilo. Orunmilá exigiu que Oxóssi lhe trouxesse outra codorna, senão não receberia o axé de Olodumaré.
Oxóssi caçou outra codorna, guardando-a no embornal. Procurou Lumirá e ambos dirigiu-se ao palácio de Olodumare, no Orum. Entregaram a codorna ao Senhor do Mundo. De soslaio, Olodumare olhou para Oxóssi e, estendendo seu braço direito, fez dele o rei dos caçadores. Agradecido a Olodumare, e agarrado a seu arco, Oxóssi disparou uma flecha ao léu e disse que aquela flecha deveria ser cravada no coração de quem havia roubado a primeira codorna. Oxóssi desceu à terra, desesperado, pôs-se a gritar e por um bom tempo... gente, desculpa, eu comi um pedacinho aqui da leitura. Oxóssi desceu à terra. Ao chegar em casa, encontrou a mãe morta com uma flecha cravada no peito. Desesperado, pôs-se a gritar e por um bom tempo ficou de joelhos, inconformado com seu ato. Negou dali em diante o título que recebera de Olodumare, ou seja, ele abdicou do título de Rei dos Caçadores por conta dele ter atirado a flecha que matou a sua mãe, né? Só que ele jamais ia imaginar que foi a mãe que tinha pego a codorna, né? E essa lenda foi tirada do livro de mitologia também de Reginaldo Prandi. Tranquilo até aqui? Olha, Luiz, aí. Bom, e aí vem as pedras. As pedras que são atribuídas para Oxóssi são todas as pedras verdes. Tudo que é verde pode ser utilizado para saudar, né? Para reverenciar Oxóssi. Mas a pedra que o representa é o quartzo verde, porque é a pedra da cura, é a pedra da saúde, é a pedra da vitalidade. Vânia gostou, né, Vânia? É a pedra da vitalidade. Essa pedra transmite uma energia curativa do raio verde, né? Já misturando as estações um pouquinho, já intercalando, né? Porque todos os caminhos levam ao mesmo lugar, só muda os nomes, né? Então ela transmite a energia de cura do raio verde, fortalece a saúde, rejuvenesce o corpo, olha que coisa boa, e aumenta o nosso poder de autocura. Então, o quartzo verde precisa de cura física, espiritual, mental, quartzo verde, tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui é a minha bonitinha. Ela parece escura, mas é verde. Vendo? Coisa linda. Uma outra pedra, e aí eu escolhi também, que é atribuída ao Oxóssi, é a amazonita. E eu achei bem interessante, porque a amazonita, ela mistura, olha ela aqui. Essa aqui minha é bruta, mas tem uma rolada que é bem azulzinha. Ela fica como aquele verde, que a gente fala assim, verde piscina, verde água, né? Ela é bem essa cor. A amazonita, bom, eu sou suspeita, né? Porque é uma pedra maravilhosa. Suas características são excelentes para o espírito, então ela trabalha muito com a cura espiritual. Ela possui veios brancos, esse verde azulado com veios brancos. Essa pedra emana uma energia de tranquilidade que promove uma intensa manifestação de coragem, fidelidade, honestidade. Sim, eu também, Vânia. Foi isso que eu te disse de manhã. E interessante assim que essa pedra, os índios sempre a usam como ornamentação de amuletos sagrados e talismãs espirituais, porque é uma pedra que traz exatamente isso, né? Uma pedra de equilíbrio e harmonia, e é indicado para pessoas que têm bipolaridade, porque ela equilibra os polos, né? Equilibra os pontos divergentes, tranquiliza a mente, o sistema nervoso, melhora a qualidade do sono,
É a pedra para quem se sente frequentemente sobrecarregado, físico ou emocionalmente. Então, essa é uma pedra que vale muito a pena você ter ela perto de você, né? Além de ser linda. E além de tudo, é linda. Ai, Deus. Bom, eu falei para vocês que Oxóssi sincretiza com São Sebastião, né? Que tem o mesmo dia de comemoração, que é 20 de janeiro. São Sebastião, e aí eu fiquei assim, juntando meus botõezinhos, né? A confusão que faz com São Jorge. Tanto São Sebastião quanto São Jorge serviram ao mesmo rei, numa época muito parecida, né? O imperador Diocleciano, lembra que mandou matar São Jorge porque ele não se converteu ao cristianismo, né? E com São Sebastião aconteceu a mesma coisa, a mesma coisa. Parou? Aqui para mim tá normal. Voltou, Luísa? Diz aí para mim, Vânia. Tá tranquilo aí? Vou até beber uma aguinha. Alguém me diz alguma coisa aí, gente? Beleza. Então deve ser lá com o menino. Então, eles têm um ponto em comum, não é? Porque eles serviram ao imperador Diocleciano e ambos se converteram ao cristianismo, abrindo mão lá das suas que tinha a religião politeísta, né? Ou seja, vários deuses. E o que São Sebastião fez? Ele tentou de diversas formas motivar a fé cristã de prisioneiros torturados, ou seja, pedindo que eles aceitassem Jesus, que eles se arrependessem dos seus pecados, né? E aí o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido, né? Então essa atitude de fé fez com que ele fosse condenado à morte. E São Sebastião foi considerado pelo imperador Diocleciano, assim como São Jorge, como um traidor. E como traidor, ele foi executado com flechadas, né? Tanto que a gente vê aquela imagem dele amarrado lá na árvore, né? Cheio de flechas. Mas ele não morreu. E aí ele foi condenado ao espancamento. E aí realmente ele morreu por esse espancamento. Santa Luciana, que eu nem nunca tinha ouvido falar que existia Santa Luciana, ela assim como São Jorge deve estar ligada à França, são santos cultuados em outros países, né? Então, ao encontrá-lo, limpou o seu corpo e o sepultou. Então, devido à sobrevivência dele às flechadas, até porque conta-se na lenda que Oxóssi ele não padeceria de uma morte pelas flechadas, porque ele é blindado, né, contra as flechas. Então, por conta disso, foi que ele teve sua imagem associada a Oxóssi. Então, e a flecha passou a ser conhecida como o seu símbolo, né? Então, tanto Oxóssi como São Sebastião, Oxóssi usa a flecha como um instrumento de cura, né? De caça, de prosperidade, e São Sebastião tem a flecha como um símbolo, mostrando que a sua fé era tão verdadeira que o protegeu, inclusive, das flechadas. Então, por isso que São Sebastião foi sincretizado como Oxóssi. Aí eu vou falar das ervas, né? E aí eu vou dar meu presentinho para vocês. A erva Oxóssi, o principal alimento de Oxóssi é o milho, né? O milho, ele é um símbolo de fartura, ele é um símbolo de abundância, ele é um símbolo de prosperidade.
Então, tudo que é ligado ao milho é ligado ao Oxóssi. Então, ele muito utilizado o cabelo de milho, né? As espigas de milho, o pé de milho, tudo isso tem relação com o Oxóssi. Considera-se, se você tem esses grãos, né, de milho em casa, você tem uma despensa farta, né? O cabelo de milho, ele é muito usado pelo povo como um diurético, como um dissolvidor de cálculos renais, é muito usado como chá. Também se faz um amuleto de prosperidade com o milho. Qualquer hora dessa eu ensino a vocês, porque aí eu vou fazer um e vou mostrar como é que faz, tá? Mas fica muito bonito. Outra erva que é atribuída ao Oxóssi é o capim-limão. O capim-limão é considerado uma erva sagrada, que é muito utilizado nas defumações, propicia a aproximação de espíritos protetores. Lembra que Oxóssi tem essa relação com os espíritos da floresta? A medicina caseira utiliza o capim-limão para resfriado, tosse, bronquite, perturbações da digestão. Então, ela facilita o trabalho do estômago também, tem toda uma função energética. Hoje mesmo eu passei o dia, né? Hoje e amanhã, acho que aqui só quem sabe é Vânia, que eu estou fazendo um curso de metafísica da saúde. E metafísica da saúde é você estudar as causas energéticas da doença e curar essas causas, né, espirituais, energéticas da doença com as ervas, né? E o capim-limão é das ervas muito utilizada para a cura de muitas coisas. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, talvez em outra oportunidade, em outro momento, não aqui na live dos orixás, mas vou falar sobre isso com vocês. Tem umas ervas que são consideradas também de Oxóssi como ervas equilibradoras, né? Eu disse para vocês lá para trás que as ervas de Oxóssi são ervas que são necessárias, são ervas que precisam ter frescor, precisam trazer frescor, né? Então, uma das ervas que é muito utilizada para trabalhos ou para cuidar dos filhos de Oxóssi ou para banhos, né? É o alecrim, que o alecrim, o alecrim é multi. A gente pode, eu sou apaixonada pelo alecrim declaradamente, sou grata ao alecrim, porque eu digo que o alecrim é o grande responsável por eu estar aqui hoje, né, fazendo tudo isso que eu faço. E é uma erva que serve para 1 milhão de coisas. Mas, assim, eu vou trazer aqui uma questão energética, né? O alecrim, ele gera vontade de mudar. É você sair da mesmice, sair da estagnação, sair daquele sofá que já tem a marquinha do bumbum. O alecrim te faz isso, ele lhe tira desse lugar. Ele te leva a alçar outros voos, né? O chá verde é uma outra erva que também ajuda bastante a muitas coisas, questão digestiva, por aí afora. Mas é uma erva que é ligada ao Oxóssi porque ela ajuda a cortar os laços sem sofrimento. E o Oxóssi faz isso com muita facilidade, né? Muita facilidade. Isso, banho de alecrim, chá de alecrim, tem 1 milhão de coisas que o alecrim ajuda a gente, Alice. O hortelã de levante é um outro também, outra erva atribuída ao Oxóssi, que também é uma erva refrescante, que limpa a nossa mente, principalmente, assim, a gente está num momento difícil, né? Então, assim, ela ajuda a limpar os nossos pensamentos positivos, a cortar os nossos pensamentos positivos,
Quando não tiver uma erva, pensa no hortelã e diz assim, corta, 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 cancela esse pensamento, joga na terra, manda ele embora, porque os pensamentos eles têm uma força que destrói mais do que qualquer macumba, né? E destrói você mesmo, que é pior. E a samambaia eu trouxe só para fazer um esclarecimento. A samambaia é a erva dos caboclos. Então, algumas pessoas utilizam essa erva para Oxóssi, aqueles que consideram que Oxóssi é um tipo de caboclo, mas não é normalmente uma erva atribuída ao orixá Oxóssi, e sim aos caboclos que são da linha de Oxóssi, digamos assim, tá? Limpa a aura, com certeza, Luísa. Ajuda, o hortelã, ele limpa a mente, ele ajuda a parar de pensar em coisas negativas, ele descongestiona os pensamentos, ele expande a consciência, ele abre, né, o nosso chakra frontal, o nosso terceiro olho, estimula a clarividência, ele é maravilhoso, né? E aí, o meu presente para vocês, né? O hortelã, eu fiz fitoenergética, né? E Bruno Gimenez, ele fala fala uma coisa muito legal. Ele disse assim: você nasceu para ser hortelã. E aí, no início, eu disse assim: meu Deus, o que é nascer para ser hortelã? O que é nascer para ser hortelã? Porque o hortelã, ele se expande, ele cresce, né? Ele dá espaço para ele, que ele expande, ele ou é para cima, é para os lados, então assim, então você nasceu para se expandir, para ser o que você nasceu para ser. E aí eu disse, caramba, que né, é bem isso mesmo, né? Eu nasci para ser hortelã, para crescer, para me expandir, né? Então é bem essa característica do hortelã. E aí eu trouxe para vocês como um singelo presente, em agradecimento por vocês estarem aqui, um banho de abertura de caminhos e prosperidade, tá? E aí eu quero só que vocês anotem. Se vocês não anotarem, depois eu publico lá na página, e aí vocês vão lá olhar. Esse banho de abertura de caminhos e prosperidade, então a gente está precisando melhorar no emprego, a gente está precisando melhorar a nossa condição de vida, a gente está precisando de melhorar a fartura da nossa casa, né? Esse é o banho, né? Então esse banho tem alecrim, um punhadinho, alecrim, erva doce, hortelã de levante, cravo, canela e uma noz moscada moída ou ralada, né? E pétalas de uma rosa branca. Então você não ferve, você vai colocar a água para ferver. Quando a água estiver levantando aquelas bolinhas, borbulhando, você coloca as ervas e abafa a panela e deixa lá por um tempo, tá? E aí, ok. Então, você vai colocar 1 litro de água, um pouquinho mais. Aí, você vai deixar aquela água tinturar, né? Absorver os odores, né? A essência das ervas. E aí, quando tiver lá quase morninho, quase frio, ele tá ótimo. Aí, você coa, pode coar numa peneira. Hortelã de levante, ele é um hortelã. Se não tiver o hortelã de levante, Renata, aqui a gente tem uma dificuldade grande de achar. Mas você pode usar o próprio hortelã mesmo, não tem problema não, tá? Mas se tiver o hortelã de levante, é melhor. Nas feiras, normalmente o pessoal conhece. Ele é maiorzinho. Alguns chamam ele de menta, hortelã-menta, mas se não tiver, pode usar o hortelã que a gente conhece mesmo, que o efeito é semelhante, tá? E aí você vai coar
nesse banho, vai jogar, né, do pescoço para... Como é que eu tomo banho? Eu faço assim. Faço uma oração, eu coloco... Não é o mesmo que hortelã-pimenta, não. É um outro hortelã. Eu faço uma oração, que eu vou ensinar para vocês a oração já já. Eu intenciono o que eu quero. Então, assim, eu quero esse banho. O hortelã grosso é outro, que o povo chama de alfavaca. Se não tiver, você pode colocar. Mas a alfavaca também é uma erva de Oxóssi, por incrível que pareça. Ela não está aqui, mas é. Você pode usar também. Se não, aquele hortelã mesmo, que a gente usa para botar na comida, para fazer chá, para quibe. O hortelã. E aí você vai fazer uma oração, você vai tomar seu banho normal, né? Normal, passar sabonete, tudo direitinho. E aí eu faço assim. Eu pego um pouco da água, lavo o meu rosto, eu não lavo a cabeça, eu lavo o meu rosto e aí eu jogo no corpo, tá? Aí eu jogo no corpo, fico um pouco. Isso não é bom fazer dia de frio, né? Porque você não pode ficar correndo o risco de pegar uma gripe. Mas assim, a água tá morninha, você fica um pouquinho. De preferência que você espere a água pelo menos escorrer. E aí você se seca, veste sua roupa normalmente. Passo 2. Aí vem a oração, né? Bom, quem é amigo de vela, acende uma vela e faz a oração no seu altar. Quem não é, apenas pega o papelzinho e lê a oração que tá tudo certo, tá? A cor de Oxóssi é o verde. Então, se você for fazer alguma coisa para Oxóssi, use sempre uma vela verde, porque a vela verde é a vela da cura, né? É a vela da saúde. Ah, Jô, eu não tenho vela verde. Usa branca, não tem problema nenhum. Problema nenhum. E aí vem a oração. Faz de conta que a gente tomou o banho, porque é com essa oração aqui que eu vou fechar a nossa live, tá? Então, faz de conta que você tomou o banho e intencione o que é que você quer pedir para Oxóssi. É interessante a gente lembrar que prosperidade não é dinheiro somente, tá? Prosperidade é amor, prosperidade são os relacionamentos da sua vida, prosperidade é a sua tranquilidade, a sua paz de espírito, prosperidade é alegria, prosperidade é comida na mesa, sim. Prosperidade é dinheiro na conta, sim. Mas não é apenas dinheiro. Você pode intencionar, eu estou precisando de dinheiro. Ok, mas lembre-se que vai além do dinheiro. É a prosperidade. A prosperidade é um sinônimo de felicidade. Se sua alma está feliz, sua prosperidade chega. Esse é fato. Tá? Então, bora lá. E aí, essa oração eu vou postar lá nos agradecimentos, lá na minha página, vocês copiem. Eu tirei ela da internet também. E o banho, se alguém não conseguiu anotar as ervas, me fala que eu, no privado, lá no aviãozinho, eu passo, tá? Então, a oração bora lá. Se concentrem, pensem aí em tudo que Oxóssi representa, em tudo que nesse momento você precisa. Essa oração é uma oração para o sucesso e para a prosperidade. Então, bora nós. Senhor das matas e da vida silvestre, neste momento, Pai, sou sua flecha. Sou a força do seu arco, sou tudo o que é, a agilidade, a sabedoria. Faça de mim, soberano caçador, uma pessoa de sucesso e que haja fartura na minha mesa. Me dê sabedoria para agir, paz para construir meus ideais, força para seguir adiante sempre. Oxóssi, rei das matas, da lua, do céu azul, que seja eu leve como o pássaro que voa, livre como o cavalo que corre, forte como o carvalho na mata, direto como a sua flecha, e que eu vença,
e seja sempre feliz. Ok, Aru? Ok. É isso. Que Oxóssi nos abençoe, não nos deixe faltar fartura nas nossas mesas, fartura nas nossas vidas, fartura de amor, fartura de paz, fartura de proteção, fartura de prosperidade. E acima de tudo, fartura de fé, porque sem fé a gente não chega a lugar nenhum. Quando a fé faltar, ou quando você duvidar dela, peça, por favor, me ajude a ter fé, me ajude a aumentar a minha fé. Em mim, no Deus que habita em mim, e em todas as forças do bem que me circundam. Ok, Aru, dê um beijo no seu filho gato. Gente, sábado que vem eu vou falar sobre Nanã. Nanã é um orixá idosa que cuida muito da nossa saúde, é uma mulher muito sábia, e que tem muito a nos ensinar. Tá bom? Obrigada. Até sábado que vem, com fé em Deus, com fé em tudo que nos protege. Beijo.